Irmãos e irmãs, estamos no dia 19 de agosto, sábado da 19ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala de uma coisa muito bonita, ou seja, alguns impediam as crianças para que Jesus pudesse ir até ele, para que ele as abençoasse. E ele então disse: não proibais de virem até mim, deixai as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. O que pode nos ajudar, meus irmãos e irmãs, esse Evangelho a pensar é que muitas vezes, claro, se Jesus nessa semana nos pedir para que nós fôssemos como crianças, porque se nós não formos como crianças não entraremos no reino dos céus, então hoje nós poderíamos pensar nas dificuldades que podemos ter para poder ir até Jesus na nossa vida. Vocês sabem que muitas vezes nós podemos ser impedidos por fatores externos, mas ao mesmo tempo também ser impedidos por fatores internos na nossa vida. Podem ser esses fatores internos, Padre, que nos impeçam de poder ir até Jesus, de poder ir até Ele e pedir a bênção. Talvez pode ser a preguiça, né? Quantas vezes, poxa, eu ir para a missa todo domingo, então toda vez e tal, já aquela preguicinha e já pode bater no coração da gente. Até mesmo um fator interno, a motivação. Para que rezar? Para que procurar a igreja? Para que ter religião? Não influencia em nada na minha vida, então é melhor que eu não participe de nada. E muitas outras coisas, meus irmãos e irmãs, que podem estar ligados na interioridade, que nos impeçam de poder fazer a experiência de Deus na nossa vida. Mas também podem ter fatores externos. Muitas vezes eu posso até ter vontade de ir à missa, mas quando, por exemplo, você conversa com as crianças e na confissão você pergunta para elas: você vem à missa? Diz: Padre, eu até que gostaria, mas meu pai e minha mãe não me levam. Olha só, já é um fator externo. Muitas vezes a criança tem vontade, mas eu não tenho ninguém, eu não posso vir sozinha. Muitas vezes pode acontecer também que, infelizmente, você é impedido de poder ir até Jesus, de você poder viver a sua vida, porque alguém lhe impediu de verdade. Ou alguém lhe julgou, ou alguém não lhe recebeu bem quando você entrou na igreja, ou, de repente, a forma como falou com você, você não se sentiu acolhido, você não se sentiu confortável. E, portanto, aquela experiência traumática fez com que você, então, pudesse... Eu bem que eu gostaria de ir à igreja, mas aquela ou essa ou alguma situação fez com que eu possa melhor ficar em casa mesmo. Então, meus irmãos e irmãs, muitas coisas podem nos impedir de poder ir até Jesus. A reflexão que nós podemos fazer hoje é essa. Quais são, de repente, os impedimentos que podem fazer com que eu vá até Jesus? Esses impedimentos, eles são internos, eles são parte da minha motivação, da minha força de vontade de poder ir e chegar até Jesus, ir à sua casa, ir à missa, assim por diante, ou então, quem sabe, algum fator externo que me impediu hoje, por mais que eu pudesse ser aberto à fé, viver a fé, mas algo me impediu de poder ir até o Senhor, até a sua casa e assim por diante. E quem sabe uma terceira reflexão para nós concluirmos essa meditação. Quem sabe eu também muitas vezes impedi, com o meu pensamento, com a minha vida, com a minha forma de acolher ou de se comportar, que alguém pudesse se aproximar de Deus também. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.